E aí, tranquilo? Se você está usando esse esboço padrão para tentar desenhar qualquer personagem de anime, provavelmente é por isso que você não consegue desenhar o rosto de perfil e meio perfil. Isso pode atrapalhar bastante, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como desenhar a cabeça de qualquer personagem ou pessoa em 4 etapas. Passando aqui no começo do vídeo para avisar duas coisas importantes. A primeira, se você é novo no canal, não é inscrito, se inscreve, porque sempre tem vídeos novos aqui. E a segunda é que a gente vai começar a fazer lives aqui no canal de sábado. Então fique esperto lá na aba comunidade, que quando eu for fazer lives eu vou avisar por lá e também no meu Instagram. Se você quiser se aprofundar nos desenhos e aprender a desenhar qualquer personagem ou melhorar o que você já sabe, o primeiro link da descrição também é meu curso completo de desenhos. Então pare de perder tempo e venha conhecer os segredos dos animes. Então sem mais enrolação, vamos começar aqui. A primeira coisa que você precisa aprender para conseguir desenhar qualquer rosto ou até mesmo criar os seus personagens é aprender um pouco mais sobre medidas e relações. Só para você entender a função do que eu vou explicar agora. Olha só esse personagem aqui. Esse é o Goku que você conhece, que você já assistiu em Dragon Ball. E esse é o Goku que eu fiz agora, que é o Goku mais estranho, de Chernobyl, meio esquisito. E por que esse Goku tá tão estranho? Mesmo ele parecendo com o Goku, você vê que ele tem algumas coisas erradas no rosto. Isso acontece porque você não levou em consideração, no caso eu quando desenhei esse personagem, as medidas e relações, ou seja, as características do Goku quando eu fui desenhar. Então você primeiro precisa aprender isso. Então por onde a gente começa? Quando a gente vai desenhar algum personagem, normalmente a gente faz esse esboço aí, que a gente faz primeiro uma esfera, né, um círculo, faz 3 linhas, a primeira linha vai ser a altura dos olhos, que a gente vai cortar o círculo na horizontal, a segunda vai ser a do maxilar, que vai ser embaixo do círculo, e a terceira vai ser a base ou queixo, e vai ter outras medidas ali no meio. O que acontece é que muita gente não entende que o espaço entre uma linha e outra vai depender do personagem. Cada personagem vai ter as suas medidas e as suas alturas. Se você não leva isso em consideração, o personagem vai parecer qualquer outra coisa menos o personagem que você quer. Mesmo que você pinte das mesmas cores, ele ainda vai ficar estranho. Então para você conseguir desenhar, você pode começar com esse esboço, mas tem que entender que ele vai sempre estar em mudança. Então vamos lá, vou desenhar um personagem genérico aqui ao longo dessa aula, né, para você conseguir entender como funciona. E depois eu vou mostrar em personagens que você já assistiu nos seus animes. A primeira coisa é fazer um círculo e dividir ele com essa linha na vertical, para que os dois lados do rosto fiquem do mesmo tamanho. Depois você vai fazer uma outra linha na horizontal para a altura dos olhos, ou seja, a partir dessa linha para baixo vai ser os olhos do seu personagem. Adiciona uma outra linha na parte de baixo desse círculo para ser a altura do maxilar e a última a altura do queixo. Agora que você tem noção dessas medidas, é só você fazer o formato do rosto do seu personagem seguindo essa ideia que eu coloquei na tela. Porém, ainda assim é capaz de ficar estranho, porque você está usando como carimbo. E aí que vão entrar as relações, que são basicamente alguns padrões que todo o rosto de um ser humano vai ter em comum. Tanto um personagem mais realista quanto um personagem mais cartoon. Me fala aí nos comentários se você sabe, qual é a distância correta entre um olho e o outro? Qual que é esse espaço? Como eu consigo saber qual é esse espaço? A resposta é simples, um olho. Ou seja, como se você desenhasse, assim como eu estou colocando aí na tela, 3 olhos, um ao lado do outro. E esse espaço entre os dois vai ser o espaço de mais um olho. Assim você consegue ter um padrão. Claro que isso não é uma regra absoluta, mas é uma coisa que te ajuda a ter uma noção muito melhor. Outros dois padrões muito comuns na hora de desenhar o rosto de qualquer pessoa que te ajuda a te localizar, outras duas relações no caso, vão ser a relação entre a altura das orelhas e a altura dos olhos. Normalmente quando você faz essa altura dos olhos, essa primeira linha, o topo da nossa orelha vai estar na mesma altura. Você pode perceber isso tanto em pessoas quanto em personagens. E uma outra coisa é o final da orelha. O final da nossa orelha, onde as pessoas colocam um brinco ali, vai ser normalmente na mesma altura da base do nosso nariz. Esse tipo de coisa te ajuda a desenhar personagens mais parecidos e também te ajuda a criar personagens mais anatomicamente corretos. Tá, João, mas como eu vou saber como eu encaixo essas linhas em qualquer pessoa, em rosto ou personagem? É bem fácil, você vai olhar a sua referência e vai separar essas medidas na sua imagem que você vai copiar primeiro. Então você pode marcar, assim como eu tô marcando aí, a altura dos olhos, a altura do maxilar, a altura da boca e a altura do nariz. Assim você consegue saber exatamente qual distância cada elemento do rosto vai estar do seu personagem, assim você não perde as características dele. Depois que você fizer isso, é só passar essas medidas para sua folha. Você faz um círculo como referência e começa a partir da linha dos olhos. E depois é só ir passando os tamanhos. Assim fica muito mais fácil você conseguir passar a sua ideia sem perder nenhuma altura ou característica. Claro que com o tempo vai ficar muito mais intuitivo, muito mais fácil. E aí você pode usar uma outra regra que eu uso também que facilita bastante. Que é só você marcar a altura dos olhos, a altura do nariz e também a distância entre o nariz e a boca. Mas eu sei que você quer desenhar o personagem em ângulos diferentes, tanto o rosto de perfil, meio perfil e olhando para cima e para baixo, certo? Então, por isso que você precisa começar a ver a cabeça do seu personagem ou o rosto dele em 3D.
Uma ótima forma de você fazer isso é começar a entender que o rosto de qualquer pessoa ou personagem, a cabeça dela, né, vai ter basicamente a mesma ideia de uma caixa. Como assim? Olha como é que funciona. Quando você desenha um rosto de perfil e uma caixa, você consegue perceber que cada lado do nosso rosto vai ter algum tipo de elemento. A frente do rosto vai ter o quê? Os olhos, nariz e boca. Enquanto as laterais da sua cabeça ou da nossa caixa vão ter as orelhas. A parte de cima seria o cabelo e a parte de trás seria a nuca e a parte de trás da cabeça. Assim fica muito mais fácil você conseguir visualizar o crânio em ângulos diferentes e assim não vai dificultar tanto na hora que você quiser criar um personagem de imaginação. Então uma ótima dica é você estudar perspectiva e conseguir treinar primeiro as caixas em ângulos diferentes. Depois que você domina isso, usar na cabeça essa ideia fica muito mais fácil. Claro, se você não sabe como funciona a perspectiva, clica aí no card que tem um vídeo sobre isso que vai te ajudar bastante. Mas voltando aqui, claro que essa parte de usar caixas é mais uma ideia inicial. Existe um modelo pronto que fica muito mais fácil você desenhar a cabeça e ainda passar as medidas que eu falei lá no início, que é chamado de método de Loomis. Para você que não conhece, é bem simples. Você vai usar um círculo, no caso uma esfera, agora a gente está usando coisas em 3D para conseguir ver em ângulos diferentes. A gente vai construir uma cabeça de meio perfil. Então a gente vai usar as 3 principais alturas que a gente usou no personagem lá de frente, lá no início do vídeo. Então vai ser a altura dos olhos, a altura do maxilar e a altura da boca. Se você quiser, ou ainda não tiver muito costume de fazer isso, você pode colocar também a altura do nariz e a altura da boca. Depois que você faz essas marcações, agora você tem que separar o quê? Os lados. O personagem está olhando de frente, de meio perfil, olhando para cima, olhando para baixo, então você tem que usar aquela mesma ideia que eu falei da caixa. Cada lado do nosso rosto vai ter um elemento que vai aparecer dependendo da posição que a gente estiver desenhando. Como a gente está desenhando de meio perfil, você pode desenhar uma caixa do lado só para ter a sua referência e lembrar aonde cada um dos elementos vai ficar e é só passar para essa medida, entende? Olha como fica muito mais fácil. Você separou a lateral do rosto, então você vai mostrar só uma das orelhas, como o rosto está um pouco inclinado, você vai ver também um dos olhos maiores, outro olho menor, e assim você vai criando o seu personagem em um ângulo diferente. Claro que esse método de Loomis tem um passo a passo, então para ficar mais fácil eu vou deixar outro vídeo aqui na descrição que vai te ajudar muito com isso. Nesse vídeo eu mostro como usar o método de Loomis na prática, mas provavelmente o seu rosto está meio genérico. Até agora você conseguiu visualizar até a cabeça em ângulos diferentes, porém o que sempre complica é desenhar os elementos do rosto em ângulos diferentes, como o nariz, os olhos e a boca, principalmente em posições mais extremas. Então agora que a gente já entra um pouco mais nessa parte de elementos do rosto. Uma coisa que você pode fazer é começar a mapear os planos. Isso que muita gente acaba esquecendo e é por isso que é tão difícil desenhar um personagem de meio perfil ou um personagem olhando para cima e para baixo, porque você não mapeou os planos. O que são os planos? Basicamente é você conseguir visualizar as coisas em 3D. Olha o nariz para ficar muito mais fácil. Se eu for mapear esse nariz, eu vou separar os lados dele. Assim como a gente usou aquela caixa para desenhar a cabeça, a gente vai fazer com o nariz, separando em vários lados diferentes. Isso facilita para você pintar, isso facilita para você desenhar em ângulos diferentes. Imagina que cada parte do nosso rosto é como se fosse uma peça de Lego. Quando você consegue ver essa peça mais em 3D, você consegue encaixar e montar um rosto. Assim você consegue desenhar ela em ângulos diferentes e desenhar o rosto em qualquer posição. Então a coisa mais fácil é você mapear os planos. Então você pega o nariz e desenha ele em ângulos diferentes. Entende como funciona essa peça que é o nariz. Depois você pode fazer com os outros músculos e partes do rosto. Separe em peças maiores, tá? Por exemplo, o nariz é uma peça, os olhos, vão ser outra peça, o músculo que a gente tem em cima da sobrancelha vai ser uma peça. A boca você pode fazer esse círculo que também encaixa muito bem, só para você ter uma noção e não deixar o desenho muito marcado. E agora, para você finalizar todo esse processo, vem o último passo, que é o dia a dia. Como você usa as medidas, o rosto em 3D e os elementos do rosto para conseguir desenhar o rosto ou cabeça de qualquer pessoa ou personagem de anime. Agora está na hora de você passar as medidas. Uma coisa que me ajuda muito é eu desenhar como referência primeiro o personagem de frente, para mim marcar o quê? As características, assim como eu mostrei no passo 1. Depois que você faz isso, você pode passar essas medidas para um rosto de perfil, para você ter uma outra visão dele em um outro ângulo, certo? Então é só você pegar e esticar essas linhas e desenhar logo ao lado, assim você consegue manter aquela referência fresca na sua cabeça enquanto você vai criando algum personagem ou redesenhando da posição que você gosta. Agora que você tem uma visão de como ficaria o rosto dele de frente e de perfil, você consegue criar de meio perfil e mudar as posições, só passando medidas. Então você vai criar de novo aquele mesmo projeto de cabeça, onde vai ter a esfera, e vai começar a passar as medidas. Olha que interessante. Lembrando do formato do rosto, esse formato mais circular. Depois que você fez isso, você vai encaixar as peças que a gente tinha montado até agora, do nariz, da boca e por aí vai, em cima desse esboço. Depois é só você pegar e passar limpo esse desenho, porque vai ficar marcado porque você está construindo um desenho, você não está copiando simplesmente.
E aí vai ficar muito mais fácil você criar o rosto de qualquer pessoa ou personagem que você quiser, porque você entendeu toda a parte de estrutura antes. Lembrando que isso vai te ajudar muito a desenhar agora a cabeça de qualquer personagem. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo que você assista 2 vídeos. Esse vídeo que eu estou colocando aí na tela, que é o método de Loomis passo a passo, e o segundo é como criar expressões do rosto, para deixar esses personagens mais reais, beleza?